ficar aqui em cima. Você tá bom? Tudo bem? Tudo firme? Tava na passeata? Tava? Passeata? Legal. Passeata? Que olhava o horizonte óbvio. Bom dia a todos. Bom dia. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos os participantes, principalmente depois dos acontecimentos de ontem. Eu recebi ligações até meia-noite na minha casa, no celular, de vários alunos, vários convidados, várias pessoas de fora do estado perguntando sobre hoje, como seria aqui no Arquivo Nacional. Não temos nenhum tipo de manifestação prevista para hoje. O horário está sendo mantido, situação normal. De qualquer maneira, nós vamos tentar terminar hoje mais cedo, né, o evento, as mesas, na mesa da tarde terminaria hoje às 18 horas, nós teríamos encerramento entre 18 e 20 horas, e a nossa proposta é que termine a mesa de tarde às 5 horas, e de 5 às 6 nós faríamos o encerramento, e aí liberaríamos todos, né, porque caso haja algum tipo de manifestação por aqui, nós estamos no epicentro, né, de tudo aqui. E ontem, quem viu a Globo News viu que aqui em frente ao Arquivo Nacional, em torno do Arquivo Nacional, foi uma balbúrdia, uma confusão muito grande. A gente tem aqui do lado a Faculdade Nacional de Direito, o Hospital Souza Guiar, todos os filhos são trazidos para cá, Central do Brasil aqui à frente, Campo de Santana aqui. Então nós temos que tomar esse cuidado, e aí a princípio nós vamos tentar terminar todo o evento às 18 horas. Ontem foi esquecido também o celular, né? Alguém pediu para carregar o celular, e aí a gente está, o professor Luiz, e a gente está trazendo, foi guardado e está trazendo para cá para devolver o celular. Antes de começar a mesa agora da manhã, que é sobre diplomática e documentos digitais, nós vamos fazer uma pequena apresentação de um portal, de um serviço oferecido aqui pelo Arquivo Nacional, e aí para isso eu convido a nossa colega Cláudia Rainer. Bom dia a todos. Eu vou ser bem breve, inclusive porque nós estamos com a programação bem apertada. Eu pedi ao Marcelo, me desse a oportunidade de exibir para vocês o site, que é o Arquivo Nacional e a História Luso-Brasileira. Esse site foi lançado há 10 anos, ele agora completa uma década, com o objetivo de difundir o acervo de história colonial do Império Ultramarino e da história de Portugal existente no Arquivo Nacional. Esse site tem uma média de 45 mil acessos únicos por ano. Nós contamos com uma série de sessões, e o que eu vou destacar muito rapidamente, para os que eu julguei ser do interesse desse encontro, são as matérias que nós chamamos de sala de aula, né? Nós transcrevemos documentos manuscritos a partir dos temas selecionados. Essa transcrição é feita de uma maneira a atualizar a grafia, visando o uso nas escolas, como diz o nome da seção sala de aula. Tem sido um projeto bem sucedido, são mais de 200 matérias que já existem à disposição, e algumas estão em uso, como por exemplo no projeto São Paulo Faz Escola, que está incorporando, né, nas suas publicações esse tipo de transcrição. Então nós colocamos aqui uns poucos exemplos. Por exemplo, aqui é um documento que diz como deve ser todo o cerimonial da aclamação de Dom João. É feita uma transcrição, e nessa transcrição nós destacamos também termos que podem ser nomes de autoridades ou locais ou expressões de época, e produzimos verbetes também, já são cerca de 1000 verbetes feitos a partir do próprio uso do documento. Então, isso é o que nós queríamos divulgar. Esse portal, o Arquivo Nacional e a História Luso-Brasileira, pode ser acessado a partir do portal da instituição.
historiacolonial.arquivonacional.gov.br. Tem vários temas distribuídos entre temas de uso brasileiros e a corte no Brasil, que foi uma sessão especial que contou com o apoio da FAPERJ na ocasião. E dentro desses temas tem o botão Sala de Aula, onde vocês encontram essas transcrições. Tá? Era isso, obrigada, sucesso no evento. Agradecendo a Cláudia pela explanação e, seguindo, vamos chamar a mesa agora, mesa 3 do Congresso, Diplomáticos e Documentos Digitais. Nós começaremos agora, vamos até 12h30, então temos tempo suficiente para ouvir as palestrantes, ter o debate, ter as conversas, e certamente será uma mesa muito proveitosa. Gostaria de chamar para mediar a mesa a nossa colega arquivista aqui do Arquivo Nacional, mestre em Ciência da Informação, Brenda Arruda. Bom dia. Agradecer a presença de todo mundo aqui, até porque eu acho que essa é uma das únicas mesas que vão falar diretamente de diplomática, que é uma reivindicação que eu faço para o próximo congresso, ter mais mesas voltadas também para a diplomática, que a gente sabe que trabalha muito diretamente com a paleografia, e é interessante que a gente traga também esses debates, para que os profissionais também se interessem por pesquisas nessa área. Então, eu gostaria de chamar agora a mesa, para compor a nossa mesa, a Margarete Silva, professora em Arquivologia da Universidade Federal Fluminense. Ana Célia Rodrigues, professora também em Arquivologia e coordenadora do curso de Arquivologia da Universidade Federal Fluminense. Roseli Rondinelli, que é arquivista na Casa de Rui Barbosa, é integrante da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos, assim como a Margarete Silva também. E Leonardo Moreira, arquivista do Tribunal Superior do Trabalho. Então, todos eles efetuam pesquisas que relacionam a diplomática, por isso que a gente compôs essa mesa e esperamos que seja interessante o debate aqui. Então, vamos começar com a Margarete. 25 minutos para cada apresentação, para que a gente possa ter depois tempo para debate. Alô? Para ouvir? Inicialmente eu quero agradecer o convite da Brenda, da organização do Congresso, do professor Franklin, né? E para participar de uma mesa sobre diplomática e documentos digitais. Gostaria de falar primeiro que falar de diplomática aplicada aos documentos digitais ainda é uma grande novidade, né? E a minha aproximação com a diplomática, eu sou arquivista, né, profissional dos arquivos há mais de 25 anos, a minha aproximação com a diplomática foi muito recente, exatamente por causa dos documentos digitais, responder os desafios da preservação dos documentos digitais, que eu me aproximei da diplomática. Então, a minha aproximação é muito recente, apesar de uma longa trajetória nos arquivos, diferentemente da professora Heloísa, né, ou mesmo da professora Ana Célia. Então, é com uma certa humildade, né, e também um pouco de ousadia que eu me aventuro a falar sobre diplomática aplicada aos documentos, que é o tema da minha parte. Quero destacar a importância da diplomática para analisar os documentos arquivísticos em formato digital. Hoje é possível afirmar que, sem os conceitos da diplomática, dificilmente teríamos uma teoria consistente a respeito da preservação de documentos digitais. Ou melhor, dificilmente teríamos uma abordagem arquivística da preservação digital sem o aporte teórico da diplomática. A vasta produção bibliográfica, com artigos, livros e desenvolvimento de projetos de pesquisa,
demonstra a vitalidade da diplomática como uma disciplina importante para analisar os documentos digitais e se constituir como uma das bases teóricas para a gestão de documentos e a preservação digital. No Brasil, diferentemente de outros países, né, como a Europa, né, os arquivistas ainda não têm uma sólida formação diplomática, o que dificulta o nosso entendimento a respeito dos documentos arquivísticos, suas características e sua natureza específica. Dificuldade é essa que se tornou mais aguda com a adoção e disseminação do formato digital em todas as atividades humanas. Frequentemente, por falta dos fundamentos da diplomática e de seus métodos, a análise dos documentos é feita de modo intuitivo, ficando dependente dos conhecimentos do profissional que analisa o documento. Parto da premissa que os documentos arquivísticos foram duplamente atingidos pelo formato digital, tanto no ambiente das organizações que produzem e mantêm os documentos, como no ambiente das instituições arquivísticas, que têm por finalidade preservar e garantir o acesso contínuo aos documentos. Além disso, as múltiplas possibilidades que a tecnologia oferece para a geração, processamento, acesso e uso, permitem que os documentos sejam produzidos, armazenados por diferentes entidades e pessoas em dispositivos dos mais diferentes tipos e nos mais diferentes formatos, e as possibilidades de acesso e uso sejam impossíveis de determinar. Enquanto a tecnologia tornou predominante o formato digital, né, quase hegemônico, né, o formato digital, para criar, processar, editar, armazenar, comunicar, tudo que seja reproduzível, profissionais de preservação, como bibliotecários e arquivistas, começaram a alertar que os problemas conhecidos, né, já conhecidos, de obsolescência tecnológica e fragilidade do suporte, poderiam colocar em risco os materiais digitais. Os aspectos da renovação contínua, que são inerentes à tecnologia da informação, são percebidos pelos preservadores como um risco à estabilidade dos materiais digitais e a possibilidade de perda quanto à autenticidade dos documentos, tanto de organizações quanto de pessoas, o que representaria, em última análise, um risco para a memória da sociedade como um todo. Acrescente-se a esses fatos a dependência com relação a recursos tecnológicos que devem estar disponíveis para acessar esse material em condições de serem compreendidos e a possibilidade de que parte desses materiais pode ser perdida ou adulterada. As ameaças e os riscos à preservação e acesso teve como consequência, logo de inicial, a mobilização por bibliotecários, arquivistas e outros profissionais, né, de preservação, e inclusive das instituições, a se dedicarem a estudar e a propor iniciativas, ações, programas que preservem o patrimônio digital, né? Nesse sentido também as universidades, arquivos nacionais, bibliotecas nacionais, alguns centros de pesquisa participaram desse esforço de responder a esse desafio. Como preservar os documentos, arquivísticos ou não, que se encontram em formato digital, com o objetivo de preservar, né, parcela da memória registrada, né, que é feita exclusivamente em formato digital. A partir dos anos 90, ficou clara a existência de acervos com os mais diferentes tipos e formatos que só existem em meio digital. Não se tratava mais apenas de automação de processos de trabalho, problemas de reprodução, né, digitalização, ou um problema de tecnologia, mas de um tema bastante complexo chamado preservação do patrimônio digital. É nesse quadro da necessidade de apresentar análises, propostas e soluções sobre a preservação de documentos autênticos que os estudos da diplomática aplicados aos documentos digitais se desenvolveram, ainda que alguns desses estudos já vinham há algum tempo discutindo o tema dos documentos digitais, como o trabalho da Durante, a diplomática Novos Usos para uma Antiga Ciência, já no final dos anos 80, 1989, né, quando sai o primeiro artigo da professora Durante. Os estudos do Conselho Internacional de Arquivos durante toda a década de 90 ressaltaram um aspecto crucial para a preservação dos documentos digitais, que dizem respeito às medidas que devem ser tomadas desde o início da sua produção,
incluindo a fase de aquisição e desenvolvimento de sistemas, pois os sistemas informatizados precisam assegurar a produção de documentos confiáveis a fim de servirem como registro fidedigno da ação. A preservação não é para o futuro, mas assunto do presente. Não se trata apenas de instituições de preservação e memória, como arquivos e bibliotecas, mas é um assunto dos produtores de documentos, especialmente dos programas de gestão de documentos, que devem assegurar as características dos documentos arquivísticos durante todo o seu ciclo de vida. A diplomática passou a ser uma matriz importante para os procedimentos de gestão de documentos, com a possibilidade de oferecer uma base teórica para a gestão de documentos, focalizando os elementos da forma documental constitutivos, né, desses documentos e suas características essenciais, como a autenticidade e a organicidade. Para Durante, no artigo Registros Documentais como Prova de Ação, né, traduzido e publicado pela revista da Fundação Getúlio Vargas, Estudos Históricos, em 1994, os conceitos da diplomática constituem a chave intelectual dos arquivistas para o mundo digital. E isso se deve porque a diplomática estabelece a conexão estreita entre os documentos e o seu contexto legal e administrativo. A relação estreita entre gestão de documentos e diplomática é enfatizada por Durante quando afirma que nas situações onde a criação dos documentos é conscientemente controlada, a diplomática orienta o reconhecimento de padrões e facilita a sua identificação, né? Ou seja, são aquelas organizações que já possuem o controle sobre a produção e a manutenção e o seu arquivamento, inclusive a sua destinação. Naquelas situações, quando a criação dos documentos não é controlada, a maioria das organizações brasileiras, né, diga-se aqui de passagem, a diplomática pode orientar o desenvolvimento, né, e não o reconhecimento, mas o desenvolvimento desses padrões e a formação de um sistema no qual é possível formular e estabelecer as categorias de documentos. Então, a diplomática não é apenas retrospectiva, mas também prospectiva. A diplomática é capaz, então, mesmo nas situações complicadas, como as que nós vivemos nas organizações públicas brasileiras, né, da dificuldade de efetivar e implementar programas de gestão de documentos, de ajudar, né, auxiliar, oferecer uma base teórica para a identificação dos documentos e conseguir estabelecer essas categorias de documentos. A conexão entre diplomática e gestão de documentos se desdobra na discussão sobre os documentos que registram as ações de entidades públicas e privadas e de pessoas, né, produzidos em formato digital. A incorporação dos documentos digitais como objeto de estudo da diplomática está vinculada ao entendimento dos requisitos do documento diplomático. Para a tese, eu entrei um pouco da citação da professora Peloso, identificou 3 requisitos fundamentais do documento para a diplomática. A diplomática faz uma distinção, né, pelo menos a diplomática clássica, faz uma distinção entre os documentos arquivísticos, aqueles documentos que são objeto da diplomática. Nem todos os documentos seriam objeto da diplomática, mas apenas um tipo de documento. E aí tem os requisitos, são esses 3 requisitos que foram sistematizados por esse diplomatista italiano para a tese. Então, o primeiro requisito é a circunstância da escrita, né? O que, na verdade, o que está dizendo é que exclui o documento que não usa a escrita humana, né? Manual, né? Ou a inscrição, né? Uma escrita que pode ser inscrição ou mesmo uma escrita manual. O entendimento é que o ato, né? Que é a expressão da vontade de um ser humano, tem que fazer parte desse corpo, desse ser humano. Então, essa expressão tem que ser humana, né? Esse é um entendimento, assim, uma forma mais simplificada na discussão da expressão da vontade. O segundo requisito é a natureza jurídica do fato comunicado. A diplomática aplicada aos documentos medievais, inclusive do período moderno, né, até a Revolução Francesa, reconhecia apenas os documentos exigidos pelo sistema jurídico e somente incluía os chamados documentos probatórios, né, e os documentos dispositivos, né, com a base de atos probatórios e atos dispositivos.
Os documentos probatórios são aqueles cuja forma escrita é provar que um fato estava completo antes de ser escrito, como, por exemplo, um registro de casamento. O casamento é uma cerimônia, né, um ato que, vamos dizer, ele está completo na sua forma oral. E na nossa sociedade, aqui no Ocidente, existe um sistema jurídico que obriga que esse ato, que está completo na forma oral, seja registrado, né, num cartório, né, num ofício, né, numa instituição, né, para que aquilo tenha efeitos jurídicos frente à sociedade. Mas é bom lembrar, os historiadores devem saber disso, que o registro de casamento não existia até o Concílio de Trento, no século XVII, né, a obrigatoriedade dele. Né, e o registro civil, né, da sociedade, no caso brasileiro, é posterior à República. Né? Então, inclusive algumas sociedades ainda aceitam que o casamento seja só apenas um ato, é um ato jurídico, mas que está completo na sua forma oral, né? Não há necessidade de forma escrita. Hoje em dia, na nossa sociedade ocidental, quase todos os atos juridicamente relevantes que estão completos na forma oral exigem uma forma escrita. Então, isso é uma característica importante. O outro tipo de documento são chamados documentos dispositivos. São aqueles cuja forma escrita é a essência e substância do ato. Quer dizer isso, o ato só pode existir se existir a forma escrita. Então, por exemplo, um contrato só pode existir se existir a forma escrita. Não se aceita, no nosso sistema jurídico, um contrato apenas na forma oral. E o último requisito é a forma de redação, que deve estar de acordo com regras precisas, né, em conformidade com a época, o lugar e a pessoa que elabora e com o conteúdo de cada documento. Esses requisitos, portanto, restringem a utilização da diplomática para os documentos contemporâneos, pelo menos parte deles, né, que utilizam dispositivos para a sua elaboração, bem como registram ações e atividades que não são nem probatórias, nem dispositivas. A importância do trabalho da Durante, diplomática, novos usos para uma antiga ciência, é que ela estabeleceu uma ampliação desses requisitos. Ela não rejeita, ela mantém, mas ela amplia o escopo desses requisitos. Né? Então, primeiro, com relação ao documento escrito, é que não se restringe à escrita, né, ou inscrição. Para Durante, o ato, documento escrito, refere-se ao propósito e ao resultado da ação de escrever. É evidência que se produz sobre um suporte, qualquer que seja ele, por meio de um instrumento de escrita ou mesmo de um aparato que possa gravar imagens, sons e dados. A natureza jurídica inclui não somente os documentos que são resultado de atos jurídicos, né, os probatórios e os dispositivos, como também documentos de apoio que são produzidos durante a realização de uma atividade, os quais, quando estão ligados a outros documentos de ação, tornam-se documentos arquivísticos. Também são incluídos documentos narrativos, que são parte do processo de trabalho, como uma correspondência, né? Desde que elaborado de acordo com procedimentos e rotinas. Né? E por última forma de redação é que a informação transmitida ou descrita por meio de regras de representação, como forma, redação monográfica e linguagem especializada, e não somente com as regras precisas do contexto jurídico administrativo. Isso quer dizer que inclui aí documentos cuja elaboração necessita de padrões técnicos, normas ISO, para o caso de documentos cartográficos, né, e outros tipos de normas que não têm a ver apenas com manuais de redação ou com fórmulas, né, previstas pelo contexto jurídico administrativo, e sim por normas técnicas. A ampliação desses requisitos foi necessária para ser considerado um documento diplomático. A ampliação dos requisitos necessários para ser considerado um documento diplomático foi essencial para incorporar os documentos digitais para o âmbito da diplomacia. Em primeiro lugar, de acordo com Durante, é possível aceitar que o documento, cuja elaboração depende de máquinas, para registrar uma ação, seja considerado expressão da vontade de um ser humano. Além disso, a diplomática pode incorporar diversos procedimentos administrativos que não são atos juridicamente relevantes, mas que apoiam uma ação, né, a execução de uma ação, como, por exemplo, uma mensagem eletrônica de e-mail, né, que faz parte de um processo de trabalho, mas que não registra o ato propriamente dito. Também pode incorporar linguagens especializadas como várias, desde que aceitas num determinado contexto, como normas e padrões técnicos de elaboração de documentos.
Então, em resumo, é possível examinar os documentos produzidos e mantidos em sistemas informatizados como documentos passíveis de análise pela criptonáutica e pela arquivologia. Se o sistema registra uma ação com uma finalidade prática, obedecendo a regras definidas num determinado contexto, relacionado ao produtor e tendo relação com os outros documentos do produtor, esse registro é um documento arquivístico, o qual pode ser objeto de análise da informática. O fato de se usar o equipamento, uma máquina, não torna menos documento do que um documento escrito em pergaminho ou papel. Uma premissa importante, tanto da durante como depois, posteriormente, do projeto Interfale, diz respeito a que, do ponto de vista formal, todos os documentos arquivísticos são similares, independentemente de lugar, tempo, âmbito de atuação, suporte e formato. Essa semelhança é suficiente para se ter uma forma típica ideal, ou seja, todos os documentos, seja em papel ou digital, possuem os mesmos elementos formais, porque atendem às mesmas funções administrativas. Para esses autores, a forma documental é o cerne, o núcleo essencial para analisar os documentos arquivísticos, independentemente do suporte e formato, pois a forma revela e perpetua a função. Durante define forma como conjunto das regras de representação utilizadas para enviar uma mensagem. A forma documental é física e intelectual. Forma física refere-se ao layout externo do documento, enquanto forma intelectual refere-se à sua articulação interna, os chamados elementos intrínsecos, o seu conteúdo. O estudo das formas permite diferenciar o que é documento arquivístico do que não é documento arquivístico. E isso é fundamental no ambiente digital, porque todos os materiais digitais são entendidos genericamente como informação, o que prejudica a sua gestão como documento arquivístico e a manutenção das características de autenticidade e organicidade, que são vitais para a manutenção da característica como documento arquivístico. Para distinguir documento arquivístico ou não, documento de informação, o Interfale considera que o primeiro passo é verificar a estabilidade do seu conteúdo e a fixidade de forma. Só é possível ter um documento no ambiente digital quando este é elaborado e salvo com uma forma fixa e um conteúdo estável. Se não tiver forma fixa e conteúdo estável, esse material não pode ser considerado documento. A primeira questão diz respeito à estabilidade do conteúdo, ou seja, os elementos do contidos no documento devem permanecer imutáveis, não podem ser sobrescritos, alterados, apagados, pois essas alterações comprometem a sua característica de documento autêntico. O segundo aspecto importante diz respeito à fixidade. Em virtude das inúmeras possibilidades que a tecnologia oferece, existem materiais que podem ser apresentados de forma diferente cada vez que esse documento é recuperado. Assegurar a fixidade significa assegurar que o documento tenha a mesma apresentação cada vez que é recuperado. Tanto a estabilidade do conteúdo como a fixidade da forma são necessárias para preservar o documento como tal. Assim, para reconhecer o documento no ambiente digital, o projeto Interfale identifica algumas características, o conteúdo estável, a forma fixa, que é isso que eu já falei, não tem que manter a mesma aparência, e uma mídia estável, mídias móveis como pendrive, CD, não são consideradas estáveis e não são, portanto, indicadas para a manutenção do documento arquivístico. Além da diferença de documento e informação, também é necessário distinguir documentos dos documentos arquivísticos. Os documentos arquivísticos, como registração, dizem respeito à relação do documento com a atividade do produtor e com os outros documentos do produtor. Para se manter o documento arquivístico, o registro da ação deve permanecer imutável de acordo com as regras que o contexto jurídico administrativo definiu. Como documento arquivístico, ele deve ter o registro da ação, as pessoas envolvidas na criação, como autor, redator e destinatário, ter um vínculo com os outros documentos, a organicidade, os documentos são produzidos no decorrer das atividades de uma organização e se relacionam por meio de um elo que liga um documento ao outro. E este é o mesmo grupo documental demonstrado pelos identificadores de documento, classificação e arquivamento.
E o último elemento é o contexto identificado. Todo documento arquivístico é criado e mantido, o qual diz respeito à estrutura jurídica administrativa e de procedimentos na qual o produtor está inserido. Todas essas condições, conteúdo, forma, mídia, ações, pessoas, velocidade e contexto, são comuns a documentos arquivísticos convencionais e digitais. No entanto, cabe a pergunta: o que diferencia documento arquivístico convencional do documento digital? O primeiro aspecto do documento digital é que o documento digital não é diretamente acessível à compreensão humana, necessitando da intermediação de uma máquina. Um documento digital, arquivístico ou não, depende de dispositivos tecnológicos para ser acessado e lido. É necessário ter computador com dados apropriados, software adequado, processadores de texto textuais, formato mágico para fotografias e assim por diante. É possível dizer que o documento digital, enquanto está armazenado no computador, existe como possibilidade de ser apresentado, lido e compreendido. Esta possibilidade faz com que o formato digital seja associado ao termo virtual. No entanto, virtual é um conceito filosófico bastante antigo, né? Para Pierre Levy, o virtual não se opõe ao real, mas ao atual. E o termo atual diz respeito a ato, né? E ato significa aquilo que se realiza. Virtual, para a filosofia, não significa imaterial ou que não é real. Ao contrário, é tudo aquilo que existe e está lá. Algumas questões acerca do suporte são frequentemente levantadas pelos arquivistas a respeito da diferença entre papel e digital. No documento em papel, por exemplo, o conteúdo, a forma e o suporte estão indissoluvelmente, inextricavelmente ligados. O conteúdo é a mensagem contida no corpo do documento, a forma são as regras de representação que determinam a aparência do documento, que transmite o seu significado, e o suporte é o material sobre o qual o documento pode ser registrado ou armazenado. No documento em papel, o suporte serve para registrar o conteúdo de uma determinada forma e mantê-lo ao longo do tempo. O suporte armazena o documento em todas as suas partes, não sendo possível separar o conteúdo do suporte nem da forma. As regras de representação, a estrutura, o conteúdo e o próprio suporte dos documentos em papel estão indissoluvelmente ligados. Além disso, o suporte em papel não exige nenhum equipamento ou dispositivo para se elaborar o documento, ou mesmo para que este seja lido e compreendido. O único requisito para a sua elaboração e a compreensão é o indivíduo ser alfabetizado numa determinada língua. Essa condição apresentada pelo papel não significa que o documento seja definido pelo suporte, mas que o suporte é um elemento relevante e imprescindível para assegurar a autenticidade de sua preservação como documento original. Em documentos digitais, o suporte é uma parte física separada do conteúdo e da forma. O suporte, pelo projeto Interpaz, é definido como matéria ou substância física, não sendo considerado como uma parte indissolúvel, inextricável da mensagem. Um documento pode estar fixado no suporte, como um pendrive, por exemplo, ou um compact disc, necessário para exibir o documento, mas esse suporte é neutro em relação ao propósito do documento, ou seja, do seu registro de ação. Para o projeto Interpaz, o suporte no ambiente digital serve para oferecer um meio estável para a mensagem, fundamental para que se possa assegurar o conteúdo e a forma. No entanto, o propósito do documento não depende daquele suporte nativo ou primeiro, e, portanto, não é imprescindível ou necessário manter esse primeiro suporte para assegurar a preservação como documento autêntico. O suporte, no caso do documento digital, não faz parte da forma, e sim do contexto tecnológico, ou seja, do ambiente que suporte, formatos, softwares, né, são necessários para produzir, manter, armazenar e recuperar. Gostaria de ressaltar a importância de entender os objetos digitais do ponto de vista da sua anatomia, como trata Miguel Ferreira, né, que considera os níveis desse objeto. Isso é importante porque há uma tendência muito grande da gente, vamos dizer, fazer uma espécie de tradução, de uma transferência muito literal entre papel e digital. E isso não é possível em muitas situações.
sem uma clara compreensão do objeto digital, desses níveis, dessas camadas que existem dentro desse objeto digital, é muito difícil a gente analisar e compreender, não só como a informática pode ajudar na sua identificação, mas principalmente para as ações de preservação digital, contando com uma abordagem arquivística dessa preservação. A primeira coisa é que o objeto digital é um objeto físico, né? É um conjunto de símbolos ou sinais escritos no suporte físico, pode ser qualquer tipo, né? É onde o hardware organiza esses símbolos de forma que o software possa interpretar. O objeto lógico, assim, nível lógico, é como o computador, utilizando o software, organiza e processa esses dados. E esse nível conceitual, que também é chamado de objeto conceitual, é como isso é apresentado para o usuário. Na verdade, o que a gente vê na tela do computador é esse nível conceitual. O nível físico, o nível lógico, não aparece para nós. É aquilo que o pessoal de computação chama de transparente para o usuário. Ou seja, aquilo não aparece para nós, mas eles existem, tá? Só que estão naquele ambiente tecnológico complexo. Essa visão do objeto digital permite que diferenciamos o objeto que está armazenado digitalmente, né, daquele objeto que se manifesta para o usuário, que é o conceitual. Né? O físico e o lógico estão armazenados digitalmente. E o que se manifesta para nós é o que a gente chama desse nível conceitual ou objeto conceitual. Assim, vou dar um pouquinho aqui, é possível por meio de procedimentos como a migração, a conversão, o refresh, alterar bits, softwares informáticos e continuar a manter a mesma aparência ou manifestação do documento. Por exemplo, na conversão de um documento em Word para PDF, que é uma prática bastante usual de quase todos nós, né? Não precisamos ser especialistas para fazer a conversão de um processador de texto para PDF. Nessa operação conversão, a gente mudou tudo. A gente mudou o software, a gente mudou bits, né? Mas a manifestação, aquilo que aparece no usuário na tela do computador é a mesma. Tá? É isso que a gente fala, de alteração da dimensão física e lógica e a mesma aparência pode ser mantida. Para finalizar, gostaria de chamar a atenção, de destacar, para as inúmeras possibilidades que a tecnologia já vem desenvolvendo no sentido de produzir, processar e armazenar materiais digitais. Muitos desses sistemas são bastante complexos e envolvem a interação do usuário e possibilidade de variação do conteúdo e da forma. Esses novos documentos produzidos em sistemas dinâmicos devem estimular outros estudos e iniciativas específicas, utilizando os conhecimentos da diplomática e da arquivística para preservar documentos digitais. O estudo dessa nova realidade impõe que tanto os diplomatistas como os arquivistas sejam capazes de, ao mesmo tempo, reconhecer a necessidade de verificar e examinar criticamente seus pressupostos, conceitos e métodos, à medida que novas situações vão sendo apresentadas, como também reconhecer a necessidade de atuar em conjunto com especialistas de outras áreas afins, como a ciência da computação, por exemplo. Considero que o conhecimento dos fundamentos da informática é essencial para enfrentar novos desafios. É mais do que essencial, é imprescindível. Ainda que não sejam exclusivos e que devem manter a sua característica interdisciplinar. Não mais apenas com a administração, direito, a história, mas incorporando outras áreas de conhecimento, como a ciência da computação e a informática. Eu agradeço, desculpe ter passado um pouco do tempo, muito obrigada. Obrigada, Margarete. Eu nem cortei, assim, eu acho que quando o tempo passa, mas a gente tem informações interessantes, acho que é legal a gente até deixar passar, porque a gente tem vários conceitos que a gente precisa debater, precisa entender, ainda mais se tratando de documentos digitais e diplomática, por isso que eu acabei deixando passar. Então, agora nós vamos para a apresentação da professora Ana Célia Rodrigues, que também vai trazer um pouco mais de questionamentos para a gente. Bom dia. Tá ligado? Bom dia a todos. Eu vou fazer minha apresentação aqui em pé, porque depois eu vou mostrar como essa perspectiva... Pode abrir minha apresentação na tela inicial. Como a perspectiva foi aplicada no âmbito do Programa de Gestão de Documentos do Governo do Estado do Rio. Bom, antes de mais nada, eu quero parabenizar a ERJ pela organização do Congresso,
um fórum que a gente sabe que vai se consolidar e que é fundamental para essas discussões da diplomática e da paleografia no Brasil. E agradecer à comissão organizadora, em nome do professor Franklin e da Brenda, pelo gentil convite para participar dessa mesa. Bom, eu vou abordar a perspectiva da diplomática para tratar a gênese do documento de arquivo, enfatizando como essa perspectiva fundamentou o modelo de identificação de documentos no âmbito do Programa de Gestão de Documentos do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Pesquisa que vem sendo desenvolvida em parceria entre o Arquivo Público do Estado, coordenador do projeto, e a Universidade Federal Fluminense. A parte da fundamentação teórica, peço licença para ler e depois eu vou apresentar o modelo do programa. A complexidade das ações governamentais, a crescente produção de documentos, o avanço das tecnologias de informação e a ampliação de demandas por informações que caracterizam a sociedade hoje, apontam para a necessidade de políticas públicas voltadas para a gestão de documentos, que assegura racionalidade, eficiência e transparência administrativa. A incorreta aplicação dos procedimentos administrativos resulta necessariamente na falta de homogeneidade da produção documental. Entretanto, ainda observa-se no âmbito das administrações o registro de procedimentos casuísticos que acabam se transformando em regra, determinando uma proliferação de formulários criados em função da necessidade de administrar de acordo com critérios pessoais. Quando se impõe a necessidade de produzir documentos autênticos, de avaliar o volume da produção documental de um órgão e de recuperar informações com a necessária agilidade exigida pela administração moderna, muitas questões se colocam e conduzem à necessidade da definição de critérios normalizados para implantar programas de gestão documental, seja em ambiente convencional ou eletrônico. No Brasil, a profusão de modelos e parâmetros conceituais usados para identificar documentos de arquivos se explica pela ausência de preocupações quanto à padronização, questão que lamentavelmente não vem sendo priorizada pela área. Esta situação se agrava diante da confusão terminológica e conceitual gerada pelo uso inadequado do termo assunto entre os arquivistas brasileiros e, sobretudo, da compreensão que se tem sobre ele para identificar e denominar o documento de arquivo. Como resultado, observa-se uma disparidade de critérios para definir procedimentos e elaborar instrumentos que sustentem a implantação dos programas de gestão de documentos. Neste contexto, se colocam as preocupações que envolvem a necessidade dos estudos de gênese documental no campo da arquivística, cuja chave para compreender o documento de arquivo reside na caracterização e no estreito vínculo que mantém a função e atividade desenvolvida pelo órgão que o produziu, perspectiva que deve nortear os procedimentos de gestão documental. E, nesse sentido, a diplomática, revisitada pela arquivística, vai encontrar na identificação um novo espaço para o debate científico em torno do documento de arquivo. Conceitualmente, o documento de arquivo é aquele que, independente da sua natureza ou suporte físico, são reunidos por acumulação natural por pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, no exercício de suas atividades. Nessa definição se verifica uma característica essencial que eles apresentam, que é a sua natureza probatória. Do ponto de vista do direito, a prova expressa uma relação entre o fato a ser provado e o fato que prova, ressalta Luciana Durante, que é registrada no documento de arquivo. Esta perspectiva é compartilhada pela diplomática e também pela arquivística ao se referir ao documento. A força probatória do documento se revela a partir de elementos que o configuram, perspectiva da diplomática clássica para analisar a autenticidade do documento medieval, retomada por estudiosos contemporâneos
para compreender a gênese do documento produzido hoje, como resultado de procedimentos administrativos. São esses os elementos que o caracterizam, apontam Paula Carucci. O fato que deve tratar-se de um testemunho escrito, a natureza jurídica do ato contido no documento e a forma da redação que confere ao documento determinados requisitos. Para a arquivística, o estatuto probatório do documento de arquivo reside na relação estabelecida com o seu produtor. Depende desta natureza contextual, ressalta Ana Maria Camargo. A contextualização deve ser compreendida na dimensão da busca por uma genealogia do documento, estabelecendo um padrão de relações de parentesco entre eles a partir de estruturas organizacionais e ou funções. Esta característica, que é própria do documento de arquivo e que o distingue dos demais documentos, reside no vínculo natural e necessário que mantém a título de prova com o produtor e acumulador. O documento de arquivo é produzido de forma involuntária, naturalmente, no sentido de necessário para o funcionamento do sistema jurídico. É o resíduo material da ação que lhe dá origem, ou a própria ação autodocumentada, como define Angélica Mene Haritz. A capacidade de provar o fato que lhe dá origem é resultado desta especial relação que ele mantém com o órgão que o produz e do vínculo que se revela no conteúdo pela atividade registrada, que constitui o núcleo da sua identidade. Esta é uma premissa fundamental para compreender a sua gênese. A identidade pode ser definida como o conjunto das características que são próprias do documento de arquivo, que lhe confere a qualidade de único e que o distingue de outros documentos. Segundo Luciana Durante, nos documentos tradicionais, a identidade está na face dos documentos, onde esses elementos são identificados. Nos documentos digitais, essas características não aparecem na imagem do documento, porque estão configuradas no conjunto dos metadados. E é na análise dessas características peculiares que possui o documento de arquivo, na sua natureza intrínseca de prova documental, que reside a razão de sua produção e a justificativa da sua utilização. O documento diplomático, na abordagem clássica da diplomática, é o documento indivíduo, o qual os diplomatistas analisam do ponto de vista da tradição ou transmissão, dos elementos da forma e do processo de elaboração, para se chegar à sua autenticidade no âmbito do sistema jurídico vigente. O documento produzido pelas administrações atuais é muitas vezes desprovido de requisitos formais e de determinados caracteres extrínsecos e intrínsecos exigidos pela lei ou pelos usos e costumes que estão com valor de norma que afetam a sua estrutura, o seu teor, o seu conteúdo, solenidade, validade, categoria e também tipologia. Quais elementos considerar na análise para caracterizar a natureza destes documentos modernos? Nesta perspectiva, as competências, funções e atividades desempenhadas que se articulam no procedimento de gestão são elementos inovadores, introduzidos na metodologia da diplomática contemporânea para identificar o documento de arquivo. Schellenberg já chamava atenção para o fato de que os documentos de arquivo se revelam significativos em relação à atividade e só secundariamente em relação ao assunto, porque são provas primordiais para suposições ou conclusões relativas a estas atividades e às situações que elas contribuíram para criar, eliminar, manter ou modificar. A partir desta prova, Luciana Durante ressalta que as intenções, ações, transações e fatos podem ser comparados, analisados e, portanto, avaliados. Este conjunto de informações que são encontradas nos documentos arquivísticos refletem o contexto onde foram produzidos. É o somatório dos elementos componentes da sua estrutura física e do seu conteúdo, que é a sua substância, e permite a definição de séries documentais, que é o objeto da arquivística.
será preciso identificar estes elementos que revelarão o perfil do documento, ou melhor, o perfil dos conjuntos documentais. Estrutura e substância não são assuntos, enfatiza Heloísa Belotto. O tipo documental, denominação dada ao documento de arquivo, sintetiza essa perspectiva. É nos anos 80, a partir dos modernos estudos arquivísticos, que a diplomática ressurge, reinventada para alguns ou adaptada para outros, com o objetivo de aplicar os princípios teóricos e metodológicos aos documentos de arquivo, que em seu contexto de produção são por excelência coletivos. Uma nova abordagem do uso desta metodologia, preconizada pela diplomática, bastante difundida na arquivística nacional e internacional, deu origem a um novo campo de estudos, a tipologia documental. Tipo é um termo que significa modelo, referência. No campo da arquivística, seu uso vem sendo aplicado para designar o modelo de documento criado como resultado do exercício de uma atividade, portanto, denominado tipo documental. A finalidade deste estudo de tipologia documental é fixar modelos de unidades documentais, conferindo um nome adequado e, a partir destes requisitos, da identificação desses requisitos, conferir uma cientificidade ou aproximar, né, dessa cientificidade para o agrupamento das séries documentais, o que é premissa para o seu tratamento técnico e aí, no campo da gestão de documentos, premissa para a classificação e avaliação destes documentos. O método de análise tipológica se tornou conhecido pela arquivística brasileira a partir dos estudos de Heloísa Belotto, publicados inicialmente em 1982 e logo em 1990, quando a autora inova teorizando sobre o método desenvolvido pelo Grupo de Arquivistas Municipais de Madrid, coordenado por Vicenta Cortez Alonso, e apresenta os fundamentos teóricos desta metodologia, aspecto que não havia sido tratado anteriormente pela coordenadora do grupo. Heloísa Belotto faz distinção entre o objeto da diplomática clássica, a espécie documental, e da nova diplomática, o tipo documental, e dos métodos de análise diplomática e tipológica, que são complementares para se chegar à denominação do tipo documental e, portanto, da série documental. A necessidade de identificar estes documentos em seu contexto de produção conduziu a área à reflexão sobre a identificação como um processo arquivístico e as discussões sobre a posição que a identificação arquivística ocupa no contexto das metodologias que nós, arquivistas, dispomos para tratar os documentos. A identificação, uma função que ainda prescinde de sistematização, é uma metodologia de pesquisa para arquivística que tem por objeto de estudos o órgão produtor e os seus tipos documentais. É uma tarefa de natureza intelectual que precede e fundamenta as demais funções que integram a metodologia arquivística, ou seja, a classificação, a avaliação, a descrição e também o planejamento da produção documental. A identificação dos documentos, uma das tarefas realizadas neste momento da identificação arquivística, encontra na abordagem da diplomática contemporânea seus fundamentos teóricos e metodológicos, demonstrando a efetiva contribuição desta disciplina para a construção teórica da arquivística. A influência desta corrente teórica fica evidente em nossas pesquisas, que referenciam a tipologia documental como ferramenta metodológica para o desenvolvimento das tarefas de gestão de documentos. Esta temática vem sendo tratada em âmbitos de projetos de TCC, em arquivologia, de iniciação científica, programa PIBIC, iniciação científica FAPERJ, e do mestrado em ciência da informação junto ao PPGCI da UF, integrando a produção do grupo de pesquisas Gênese Documental Arquivística, registrado na UF, do qual a professora Heloísa Belotto e eu lideramos. Esta perspectiva nós fundamentamos na elaboração do Programa de Gestão de Documentos do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Pode passar. E eu gostaria de mostrar, foi um projeto que nós registramos na UF,